aleluia. Como é gostoso adorar este Deus maravilhoso. Como Ele é poderoso, santo, sublime. Que possamos estar diante dEle agora para ouvir a voz dEle, através da palavra viva e eficaz que nosso Deus sempre fala através da sua palavra. E que neste momento você esteja com o coração aberto para receber a palavra poderosa de Deus, esta palavra que é viva, eficaz, penetrante, poderosa para realizar os milagres da nossa vida. Por isso agora vamos ouvir com alegria, com a nossa mente em Cristo, agora recebendo a poderosa palavra de Deus. Oremos então agora pelo nosso pastor que estará trazendo a poderosa palavra de Deus aos nossos corações. Querido Deus, querido Pai, já adoramos o Teu nome, já bendizemos o Teu nome, já glorificamos o Teu nome, já exaltamos o Teu nome com o nosso coração, papai. Mas agora chegou um momento importante, ó Pai, de recebermos a Tua palavra viva, poderosa e eficaz. Pai, vai colocando as palavras no lado do Teu servo, vai usando o Teu servo com poder e com autoridade. E que o Espírito Santo, Pai, tenha toda tal liberdade para nos convencer a obedecer a Tua vontade perfeita, agradável. Portanto, meu Deus, usa o Teu Filho para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. E vamos ler em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Pode sentar, amados. Glória a Deus. Que bom que nós somos o povo que adora a Deus, o povo que busca a santidade, a aproximação de Deus. E para isso nós temos uma batalha, uma luta, e essa batalha diária que lutamos é contra nós mesmos, o nosso eu, o nosso ego. E muitas vezes, por causa de perder essa batalha, perdemos a paz com Deus. E perder a paz com Deus significa que nós entramos em complicadas situações de afastamento da vontade, da verdade, da justiça. E aí então outros problemas acumulam-se. E se nós perdemos a paz com Deus, nós não teremos a paz com os homens também. E se não temos a paz com os homens, não temos paz conosco mesmo. E ontem nós vimos pela lição que se nós dissermos que amamos a Deus, mas aborrecermos o nosso irmão, nós estamos mentindo. Porque é impossível alguém dizer que ama a Deus e aborrecer o seu irmão. E também aprendemos que chamar o nosso irmão de louco, de raca, ou é uma pessoa inútil, não vale nada, você não presta, também perdemos a comunhão com Deus. E é necessário muitas vezes nós retirarmos palavras, nós retirarmos para que aquela maldição lançada
aquela palavra lançada não venha causar um prejuízo espiritual nos nossos filhos, na nossa família. E nós estamos conversando sobre a paz no lar. E muitas vezes nós vemos situações e reações de nossos filhos, adolescentes, jovens, crianças, e reações e situações que não são aprovadas por Deus, e muitas vezes não entendemos o porquê isso está acontecendo. E às vezes é nós mesmos que estamos provocando isso com nossas palavras. A gente vê muitos pais dizer para os filhos: você não presta, você não vale nada, você é ruim, Deus vai te castigar, você vai sofrer. Palavras de maldição. E ontem Deus mostrou que isso é pecado, pela palavra. E depois acontecem as coisas e a gente não entende o porquê isso está acontecendo. Então, se a gente retornar ao princípio e perceber onde começou isso, você vai ver que muitas vezes o culpado é nós mesmos. Aquilo ali é só uma reação do que nós colocamos nela. Por isso que, para que haja paz, é preciso tomarmos algumas providências. E nós lemos aqui a respeito da paz com Deus, né? A paz com Deus é a primeira coisa que tem que acontecer na vida de qualquer pessoa nesse mundo. Mas para isso temos que ser justificados pela fé. O que é justificação? É você se tornar justo para Deus. Mas com qual justiça? Ele diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Que fé é essa? Fé em quem? E fé em quê? É fé na salvação de Jesus. É fé naquilo que Jesus fez por nós. É fé na justiça de Cristo em nós. Quando você creu em Jesus, a justiça dele veio sobre a sua vida. Então você tem paz com Deus, porque você foi justificado. Então significa que antes dessa justificação, antes de Jesus na nossa vida, somos inimigos de Deus. Então, para que isso não continue, nós temos que ter fé, acreditar em Jesus como Salvador. E a Bíblia até apresenta prosperidade para aqueles que confiam no Senhor. Em João 22, 21 diz que sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e aí a prosperidade virá para você. Então veja que até o sentido prosperidade vem de paz com Deus, estar bem com Deus. Mas para mim estar bem com Deus tem algumas condições, né? Essas condições, Isaías, ele fala no versículo 59, ele diz assim no versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto dele de vocês, e não atende às suas orações. Olha só, as nossas iniquidades nos separam de Deus, encobre o rosto dele de nós, para que ele não nos ouça e não atende às nossas orações. Depois, nós vemos em Romanos 5:1 que nós lemos, que é a justificação. Em uma tradução da linguagem de hoje diz: agora nós fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele. Nós temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então Jesus, como príncipe da paz, é Ele que promove essa paz entre nós e Deus, a reconciliação da nossa alma com Ele, da nossa vida. E depois, amados, nós precisamos viver debaixo dessa paz. Aí, tendo paz com Deus, agora nós teremos dentro de nós, interiormente, a paz de Deus. Paz com Deus, que a inimizade foi eliminada, a justificação foi nos entregue, e agora estamos em paz com Deus. Mas para que isso seja verdade, nós temos que entender que essa paz de Deus, ela vai promover dentro de nós, essa paz com Deus, a paz dele em nós. Nós vemos que a paz de Deus é algo espiritual. Ela é uma atitude, amados, do coração e da mente também. Essa paz, ela é gerada nisso. É a consequência direta quando nós confiamos em Deus, quando nós sabemos que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. E essa fé, essa confiança nos traz paz. Tranquilo. Mas Deus está no controle. Mas vai que Deus está no controle. Ele está cuidando disso. Confia. Aí pronto, vem essa paz dele, que é o resultado da paz com Ele. E aí então é a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Porque nunca será por mérito, mas por fé. Por crermos em Jesus, que nossos pecados são perdoados. E aí então a entrega do nosso coração e da nossa vida a Jesus nos santifica diante de Deus. E a justiça de Cristo agora nos reveste. E aí Deus olha para você e Ele vê: uau, esse meu servo, essa minha serva, ele creu no meu filho, e agora ele está justificado. Eu estou vendo a justiça do meu filho nele. Então não é a sua, não é a nossa, é a de Jesus. E aí então, amados, o que nós entendemos é que é preciso entender essa parte da justificação. Quando você creu em Jesus, você foi justificado, porque você creu. Fé, justificados pela fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza das coisas que não se veem. Fé é quando você creu que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz por nós, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e Ele nos convoca para o arrependimento. Eu me arrependi, percebi que preciso dele, eu criei nele como Senhor e Salvador, Ele veio na minha vida e hoje eu tenho paz com Deus, porque através disso eu fui justificado, por crer em Jesus, por aceitá-lo como meu Salvador. Deus então pegou, a Bíblia diz que todos os nossos pecados, Colossenses 2,14, a cédula que era contra nós de alguma maneira em suas ordenanças, Deus tomou. Jesus pegou essas cédulas, que era aquela conta que a gente tinha com Deus para pagar, que era o pecado, e a soma era tão alta que a gente não consegue pagar. Jesus pega essa cédula de nós, a dívida nossa com Deus. A santidade de Deus foi afrontada pelos nossos pecados, e a gente tenta por sacrifícios, por boas ações, tentar essa justificação diante de Deus, e nada disso valeu. E aí então veio Jesus. Ele apresenta-se como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entrega por nós. Ele vai à cruz e agora ressuscitado ele diz: todo o poder o Pai me deu. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim nunca morrerá. E aí então você creu em Jesus diante do Pai agora,
quando Ele entregou o sangue dele na cruz, e foi lá ao céu, colocou diante de Deus, e aqui é a oferta pelo pecado do mundo. Os homens ofereciam a oferta pelo pecado individual e pelo pecado da nação. Jesus foi como sumo sacerdote lá no trono e oferece a Deus a oferta pelo pecado do mundo. Porque Deus amou o mundo. E de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa garantia, amados. É bom a gente entender isso, porque você tira essa carga. Eu tenho que. Se você faz tanto, depois acaba desistindo, você não consegue. Mas quando você confia que Jesus é a tua justiça, você não vai correr atrás mais de fazer o que é certo. Você vai a Jesus e o certo virá automaticamente para você. Porque quem vai te conduzir agora é o Espírito Santo que habita em você. E aí então você vai ter a paz com Deus, que foi a justificação dele. A dívida, Jesus pegou essa dívida, como diz Paulo em Colossenses 2,14, pega essa dívida e crava na cruz. Então o diabo, ele tem uma cópia dos nossos pecados. Ele sempre está jogando, você não faz nada, não adianta você é pecador. Olha só quanto você já fez, olha a sua vida, olha o que foi lá atrás. Mas a minha Bíblia diz: os pecados dantes cometidos no tempo da vossa ignorância, eu não lembro mais. Pecou? Oh, que ruim, é mal. Mas confessou e abandonou? Acabou. E Deus não lembra mais. E tem crente que fica pedindo perdão do pecado que já foi perdoado. Deus fala: qual? Qual? Porque a Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento. O que é isso? Nunca vai ser cobrado de novo por algo que já foi perdoado. Agora, é manter a santidade. E manter a santidade significa buscar agora não mais o meu próprio esforço. Eu tenho que ter esse desejo, essa vontade. Mas eu vou aos pés do Senhor, que me fortalece pelo Espírito Santo. Aleluia. A ter o fruto do Espírito na minha vida, que isso é santidade. É separar-se de mim mesmo, do meu eu, do meu ego, não somente do pecado do mundo, mas do meu eu. Eu sou assim, eu penso assim, eu quero assim. Então Deus fala: então tá bom, então faça assim. Tell-me, isso é, sem eu, faz tanto. E a gente não consegue, na verdade. A gente consegue é dor de cabeça, problema, revolta interna, ira, que é aquilo que nós vimos ontem, que é pecados que a gente tem que dominar. A paz de Deus, ela então vem com uma atitude que vem no coração e na mente. E ela, como é consequência direta dessa confiança que nós temos em Deus, nós sabemos Ele está no controle de todas as coisas. Então essa confiança traz essa paz dele em mim. E o Espírito Santo, quando foi derramado no meu coração, o amor de Deus veio junto. A Bíblia diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você então promove dentro de você uma confiança que não depende de você, depende daquilo que está em você. E se Ele está em mim, Ele é novo, eu sou nova criatura, as coisas velhas passam e tudo tem que ser novo na minha vida a cada dia. Novo. E ontem, e hoje? Hoje é novo dia. Hoje é mais um dia que Deus me deu. Então eu quero viver esse dia intensamente no louvor, na adoração, na confiança, na dependência dEle. E eu vou estar seguro. A segurança é essa, amados. Não é a segurança de que agora eu estou fazendo certo, agora não, você nunca vai fazer o certo. Mas quando o Espírito Santo tem a liberdade de produzir o fruto dele em nós, aí
para Deus é que tem que estar certo. Interessante que o pastor de Laodiceia, ele era um pastor, um líder espiritual que cuidou da igreja, a igreja cresceu e ficou rica. Mas aquilo, de repente, encheu o coração dele de vaidade. E ele disse: sou rico, não tenho falta de nada. E Jesus fala assim: tu dizes ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: aquele, tu dizes que és rico, que não te falta nada. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou olhando aqui de cima e estou vendo que você está pobre, você está cego, você está miserável, e até está nu. Sabe por que nu? Está exposto o pecado, está exposto a arrogância, está exposto o orgulho, que é satânico, é diabólico. Então você, para mim, como quis Jesus dizer, para mim, você está mais miserável do que um mendigo. Para mim, você não vale nada. Mas eu te recomendo, vou te recomendar, olha, compre colírios, para que você veja. Vestes brancas, para que você se vestir, se limpe dessa sujeira. Troque esse manto de orgulho e vaidade que tem, e se revista de humildade e paz. E aí então você será abençoado. Se não, eu vou tirar o teu castiçal do lugar. Senão você vai perder tudo que você tem. Porque a riqueza é para com Deus, não é para com os homens, não é para a vista, mas é uma riqueza que Deus vê. E será que Deus está vendo essa riqueza em nós, amados? E a riqueza de Deus é a primeira coisa, porque primeiro eu tive, ao confessar meu pecado e crer em Jesus, eu comecei agora, através de Jesus, ter paz com Deus. Aí quando essa paz de Deus eu obtive através de Jesus, o Espírito Santo veio habitar em mim, e o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então agora eu tenho paz de Deus em mim, essa paz que o mundo não tem. Jesus disse: a paz que eu dou para vocês é uma paz que o mundo não tem, e ela eu dou. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Então que paz é essa? É uma paz que independe de circunstâncias. Independe se tem dinheiro ou não, se está bem ou não, se está com saúde ou doente, paz. É uma paz independente das coisas que podem te acontecer. É uma paz independente de amizade de pessoas ou não, de pessoas que te amam ou pessoas que te odeiam. Independe dessa paz gerada por Cristo em nossos corações, ela independe de situações. Ela é paz com Deus. E aí vem a paz de Deus. Então aí, de repente, você percebe que depois que você conseguiu a justificação, aí você teve paz com Ele, você agora acredita e deixa Ele ser Senhor da sua vida, você tem a paz dele em você, lá dentro. E aí agora é fácil os problemas com os homens, porque aí há paz com os homens. Então, a paz com os homens, amados, é uma coisa que Deus fala. Ele fala: eu deixo-vos a minha paz. E depois ele disse: essa paz, ela vai ter que ser refletida onde? A paz com os homens. Você quer ver uma pessoa que dizer que tem paz com Deus, mas não tem paz com os homens? Ele está mentindo. Porque Jesus fala: se você diz que ama a Deus, e só pode amar quem tem paz, mas aborrece teu irmão, você está mentindo. Então guardar rancor, guardar ira, raiva no coração, não querer ter contato com pessoas, isso é falta de paz. E essa falta de paz não é só com o homem, com a pessoa, com o irmão, é com Deus.
Porque a Bíblia diz que você está mentindo se diz que tem paz com Deus, mas não tem paz com fulano, com ciclano. A Bíblia diz que nós estamos mentindo se fizermos isso. Não é o pastor que está falando, não é argumento teológico, é verdade bíblica, é palavra literal. É isso que tem que ser ouvido e visto e seguido e vivido para termos essa paz gloriosa em nós. Então isso tem que ser negado o eu. Sem negar o seu eu sou assim, eu penso dessa forma, então você não tem Deus, você não tem a paz de Deus, porque nós não, quem somos nós para nos julgarmos suficientes sem Deus? E para terminar, se você vive a paz de Deus, se você vive ela, essa paz maravilhosa, você entende porque Ele deve estar sempre no comando de tudo na nossa vida. Você ser uma pessoa espiritual, guiada pelo Espírito, controlada por Ele nos pensamentos, desejos, ações. Porque nosso coração, lembra que nós falamos ontem? Jeremias 17:9. Ele é o quê? Enganoso, perverso, corrupto, e nos leva a inclinar-se para a carne, para os desejos maus, que afasta Deus de nós. Então, Ele está no comando de tudo, faz todas as coisas de forma perfeita, no tempo dele e dentro da sua vontade soberana. Então, a falta de temor, ou o temor sem medo. O que é temor sem medo? É a reverência. Porque o temor ao Senhor é a observância da sua lei, obedecer a sua palavra, é o princípio da sabedoria. Você começa a ser sábio quando você teme a Deus, está disposto a obedecer a sua palavra. Você é temor a Deus. Então começa a sabedoria aí, porque a sabedoria do homem, a Bíblia fala que é animal e diabólica, mas a sabedoria de Deus é perfeita. Então a sabedoria do homem, quando ela é enxertada dos coaches, dos bons conselheiros, que são conselhos bons, mas que dá uma autossuficiência para o homem, porque eu posso, eu consigo, eu faço, isso tira Deus da vida, tira a dependência de Deus da vida do homem. Então por isso que a Bíblia diz, a sabedoria do homem é animal e é diabólica. Ela leva a toda sorte de intrigas, contendas e perversidades. Porque tem pessoas que chegam e conseguem vencer na vida através dessas frases motivacionais, desses conselhos, desses mentores da sabedoria humana. A pessoa consegue escalar vitórias na vida, mas ele se sente autossuficiente, e esse é o grande problema. Nós nunca seremos autossuficientes, porque a nossa dependência de Deus é 100%. Que a nossa paz com Ele dependeu de Jesus. A paz dele é por causa do Espírito Santo que está em nós. E a paz com homens é quando eu tenho essas duas coisas em mim. Eu fui justificado pela fé, a paz com Deus veio, eu entendi que agora eu preciso de paz de Deus dentro de mim, o Espírito Santo veio morar em mim, então eu tenho a paz de Deus na minha vida, porque se o Espírito Santo está em mim, Jesus também está e Ele é o príncipe da paz. E a Bíblia diz, é a paz de Deus, que ela seja dominante em vosso coração. E aí então, lá em Romanos 15, 33, Paulo fala aos crentes lá em Roma: a fim de que, e o Deus de paz, né?
e o Deus de paz. Quem é que vai nos trazer a paz? Sempre é Ele, dependendo dEle. E Ele diz: o Deus de paz seja com todos vocês. O Deus de paz seja com todos vocês. Já que Jesus tinha dado que a paz dele não está no mundo, e você jamais vai adquirir a paz sem Jesus, assim, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Acabou. Não tem mais conversa, ok? Agora, se eu tenho essa paz, lá em Filipenses 4:7, Paulo diz: e essa paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Deus através de Jesus. Pronto. E lá em Hebreus 12:14, nós até lemos ontem: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério, amados. Seguir a paz com todos e separar-se do pecado, separar-se das coisas mundanas. Santificação. Purificar nossa mente, coração e adorar a Deus com nossa própria vida, com nosso procedimento. Que isso não é impossível por nós mesmos, por isso que precisamos libertar-nos do nosso eu e deixar que o Espírito de Deus seja o comandante dos nossos sentidos, sentimentos. E é por isso que Paulo fala: já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo é que vive agora em mim. E a vida que agora vivo nessa carne, eu vou vivê-la na fé do Filho de Deus. O segredo está aí. O segredo da felicidade, da paz, da harmonia, do entendimento. Está aí. As circunstâncias, nenhuma delas pode mexer nisso, porque você está acima das circunstâncias. Na nossa vida, jamais poderemos impedir as tempestades, a agitação, né? E ali estava em Pedro, no barco, aquele barco agitado, as ondas bravas, o vento forte, e Jesus vem sobre isso tudo, andando sobre tudo isso agitado. Pedro quer ser igual a Jesus. Me fala então, se o Senhor manda me ter contigo. Pedro recebe uma ordem de Jesus e diz: venha, Pedro, vem. E Pedro vai, e ele caminha sobre as águas. A tempestade estava forte, o mar agitado, e a Bíblia diz que o Pedro saiu andando sobre as águas, olhando para Jesus, mas de repente, olha só, o problema nosso é esse aí: de repente você começa a notar os problemas. Quando o crente aceita Jesus, ele vem para a igreja, que bênção, que maravilha, tudo é maravilhoso, tudo é santo, todo mundo é bom, todo mundo é amoroso, todo mundo é maravilhoso. Aí você começa a conviver com as pessoas. Passa uma semana, a lua de mel acaba, né? Aí que você começa a enxergar os problemas das pessoas da igreja. E você fala: eu achava que aqui era o lugar do amor, aqui era o lugar da... né? E agora eu estou vendo só, tem fofoca, tem tudo que tem lá fora. Eita, boy. Aí perde a graça. Aí muitas vezes sai da igreja, não quer mais. Mas peraí, quem que te trouxe? Quem que você procurou para ter paz? Você procurou Jesus. Você veio para a igreja por causa de Jesus. Você está andando sobre os problemas acima de Jesus. Mas a hora que você começou a notar os problemas, o que aconteceu? Pedro, a hora que fala assim: mas vendo Pedro que o mar estava agitado e o vento forte, o que aconteceu? Afundou. Está vendo por que você afunda? Está vendo por que você
tem hora que quer sair da igreja, que não quer mais aceitar mais nada, porque você está olhando o vento. Agora, se você estivesse olhando para Jesus, continuaria andando sobre as águas. Porque o vento não tinha parado quando Pedro saiu do barco para entrar, ele continuava ventando. Só que ele não estava vendo os problemas, ele estava vendo Jesus, olhando para Jesus. E é por isso que os escritores hebreus falam, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, sempre para Ele. Olhe para Jesus, você nunca vai se decepcionar. Agora, a hora você olhou para os homens, olhou para as famílias, olhou para os caras, olhou para as pessoas da igreja, fica olhando a vida do pastor, de repente o pastor dá uma falha e você fala, tá vendo, sabia? Mas por que olhou? Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da tua fé. Jesus é o que te salvou. Você veio na igreja por causa de Jesus. Você está aqui para adorar Jesus. Nós hoje vamos tomar a ceia porque Ele morreu na cruz por nós. E Ele ressuscitou, está vivo, está aqui. Então eu vim para adorar Senhor Jesus. E aí então a minha paz não será afetada jamais por circunstâncias, por situações, por pessoas. Você entende? Quer ter paz, quer ser fiel, quer ser um crente verdadeiramente firme na rocha, pare de olhar para os defeitos da igreja. Porque a primeira coisa, que se você viu defeito é porque você também tem. E se a igreja fosse perfeita e você chegou nela, acabou a perfeição da igreja porque você chegou. O homem entra na igreja, acaba a perfeição, porque a perfeição está em Cristo, e por isso que vemos, somos imperfeitos, estamos aqui para procurar seguir Jesus, para procurar a perfeição dele na nossa vida, aí você não vai ter mais problemas. Aleluia. Você vai vir para a igreja com toda a alegria do coração, eu vou adorar Jesus com meus irmãos. Aleluia. Aí você vê o defeito de alguém e você fala assim, também tem. Vamos seguir em frente aqui, Jesus vai ajudar a gente vai sair dessa. Vamos lá, vamos confiar no Senhor. Mas aquele ali está com problema. Eu também estou. Só que o problema dele é diferente do meu. Mas ele pecou, eu também pequei, só que eu pequei diferente dele. Então eu não posso julgar, eu também peco. Peco por palavra, por pensamento, peco por omissão, né? Eu deixo de fazer o bem, também pequei, e aí? E aí você começa a perceber que não é nada com ninguém. O problema é o meu eu. Quando eu deixo o meu eu sentir, como Pedro falou assim, e vendo Pedro que o mar estava agitado e o vento forte afundou, e ele ia morrer, e ele gritou, Jesus me socorre. É assim que devem fazer, Jesus me socorre, eu vou para o culto hoje, me socorre. Não deixe eu olhar para o lado, não deixe eu olhar para as pessoas, eu quero olhar para o Senhor. Porque o Senhor é o autor e consumador da minha fé. Porque é pelo Senhor que eu vou na igreja, é pelo Senhor que eu vivo, é pelo Senhor que eu estou sustentado. É a rocha. Edificar a casa na rocha é fincar o alicerce em Jesus. E agora, terminando, essa paz com o meu irmão, ela tem que ser uma paz de entendimento espiritual. Você não pode olhar para o que está o irmão vivendo agora. Você tem que olhar para o que ele é no plano de Deus. Por exemplo, quando Ananias não quis orar para Saulo lá em Damasco, por medo, porque ele estava perseguindo a igreja, e ele disse, Senhor, tem que orar por ele é um perseguidor da igreja. O que Jesus disse? Ele é um escolhido meu. Mas, meu Deus do céu, vamos falar a verdade, estava ou não estava o Senhor perseguindo a igreja? Não foi ele que assinou a morte de Estevão? Então ele era um perseguidor. O Ananias errou? Não, estava certo, mas só que ele estava falando com a visão humana, enxergando do jeito que nós enxergamos no horizontal, mas Jesus está enxergando que o plano de Deus lá atrás, ele é um escolhido meu, e ele vai fazer a minha obra. Nesse momento não, ele está realmente perseguindo, mas eu tive encontro com ele lá no caminho de Damasco, e eu falei para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues?
Perseguindo Jesus? Não, estava perseguindo a igreja, mas a igreja é de quem é? É de Jesus, somos o corpo de Cristo. Então ele estava perseguindo Jesus. Aí ele disse, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus deu as direções para ele foi. E quando Ananias orou por ele, caiu escamas dos seus olhos, ele começou a enxergar agora o plano de Deus para a vida dele. Nós temos aí as cartas do apóstolo Paulo, que nos ensina essas verdades profundas, esses escritos que Deus o inspirou para escrever, revelando a nós mistérios de Deus. Portanto, lembre-se, a paz com Deus, a paz de Deus, nos trará a paz com os homens. Que Deus abençoe a igreja. Vamos pegar, vamos orar ao Senhor. Se os irmãos entenderem essa palavra que foi falada hoje e resolver colocar no seu coração e dizer, vou viver isso, eu te garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Não porque o pastor falou, é porque a palavra diz. A garantia está aqui, ó. Ninguém pode mudar isso aqui. Já está estabelecido por Deus. Só não vivemos porque escolhemos os nossos próprios jeitos, o nosso próprio caminho. Mas quando a gente percebe, a Bíblia diz, por isso que tem que a conversão é mudar de rumo, mudar a direção. Muitas vezes nós, mesmo crentes, estamos num caminho diferente, caminho errado. Mas quando você decide voltar ao caminho de Deus, na justiça dele, você começa a viver a vida com Deus. E esse é o objetivo maior do crente em Jesus. Os caminhos trilhados por nós nos levar a essa perfeição em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas perfeito ninguém é. Então, mas a Bíblia manda a gente ser perfeito. Mas Deus sabe que não é. Mas Ele quer ver quem está procurando a perfeição. Vai tropeçando aqui, se arranhando ali, errando aqui, mas está procurando a perfeição. É isso que Deus quer ver. E aí Ele vai dizer, agora vocês sim, está um homem ou uma mulher, segundo o meu coração. Que sabe se arrepender, não fica procurando culpados pelos seus pecados, não se justifica, simplesmente reconhece, confessa e deixa. Aí você alcança a misericórdia de Deus. Ao tomar a Santa Ceia hoje, você pensa nisso. Que Deus te dê um novo coração, uma nova forma de pensar e de agir dentro da palavra. Que você viva essa vida que é prometida por Deus e conquistada por Jesus na cruz e oferecida a nós, onde Ele disse, vida em abundância, paz que o mundo não tem, é a minha paz, e você terá. Então Jesus quer que você saia da sua segurança de conhecimento, de experiências, de vivências, e também de reparar em pessoas.